Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bem, eu voltei agora para a ministração da palavra de Deus, quadro A Voz do Divino. Louvado seja o nome de Jesus, que nós vamos estar agora ministrando. E uma informação importante, uma notificação importante que o Luciano fez para mim, né, é que nós não poderemos estar, por exemplo, com fundo musical para esse momento por conta do YouTube Acorda Bênção, para onde vai o nosso material da ministração da palavra. Né? Mudei também a posição aqui desse outro equipamento de transmissão pelo Instagram, que ficou melhor o visual, né? Assim, eu digo do cenário, né? Louvado seja Deus. E continuamos em nossas plataformas ao vivo neste momento. Para dar sequência à abordagem do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13, eu vou ler do versículo 11, onde nós paramos, né, até o versículo de número 18, que nos diz a palavra do Senhor. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de homem, e o seu número é 666. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, amados? Bem, nós queremos lembrar que estamos fazendo essa abordagem do capítulo 13 de Apocalipse. Esta é a segunda parte. Tá? Por causa do meu tempo também aqui na programação. Mas é importante lembrar, bem, quem não ouviu a primeira parte do capítulo 13, nessa abordagem, né, tenta assistir depois. Que o cenário aqui já é, segundo eu já expliquei,
O cenário aqui já é o cenário da grande tribulação, né? O cenário aqui já é da grande tribulação, uma vez, como eu expliquei também, que nós somos quiliastas, né? Nem usei essa palavra na abordagem da primeira parte, mas nós somos, a maioria de nós evangélicos, principalmente de linha pentecostal, somos pré-milenistas. E estamos falando aqui de um arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, isso aqui já é cenário depois do arrebatamento da igreja. Isso aqui já é cenário depois do arrebatamento da igreja, né? Muito embora, como eu já disse, há uma suposta situação apocalíptica, né? Pela situação esquizofrênica de alguns líderes que vêm tendo um transtorno psicótico ao ponto de se acharem messias, salvadores do mundo, né? Mas não estamos ainda vivendo o período da grande tribulação, propriamente dito, porque a igreja ainda está na terra. O inimigo, o homem da iniquidade, o anticristo, ele já opera, sim, mas não com a força que ele vai operar na grande tribulação, porque a igreja ainda está na terra. E a igreja é quem o detém, não é? É a presença da igreja que ainda detém o homem do pecado, o filho da perdição, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e eu fui muito feliz em logo folhear a Bíblia, achar essa referência aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estamos tratando aqui agora da besta que subiu da terra, que não é muito diferente da besta que surgiu do mar. O mar simboliza povos. Na Bíblia, normalmente, quando se refere ao mar, se refere a povos, né? E essa outra besta, conforme a gente acabou de ler, que surge da terra, que não é muito diferente, este é o homem que ajuda as ordens do anticristo. O anticristo, que já vimos, é a besta que surge do mar, o homem da iniquidade, o homem do pecado, conforme as suas descrições dadas na Escritura Sagrada. Essa outra besta é exatamente alguém que auxilia. A besta que foi ferida, de ferida mortal, e que foi curada para querer, inclusive, se comparar a Jesus Cristo que ressuscitou, para se mostrar poderosa e vindicar a adoração. Não é? Mas a gente observa que é alguém que, a exemplo de João Batista, que preparou o caminho para o Messias, Jesus. Essa outra besta é alguém que está a serviço do anticristo para, digamos assim, estar ali no cenário do poder executivo. Porque a besta que surge do mar, que tem poder, que tem domínio político e religioso, tem lá o seu chamado pau-mandado, tem lá o seu chamado secretário, tem lá chamado o seu agente executivo. A exemplo dos imperadores da antiguidade que tinham os seus comandantes, os seus generais, tem sempre o famoso pau-mandado, né? Tem sempre o que faz cumprir
as leis e policia e pune. Não vai ser diferente no reinado do anticristo. Não vai ser diferente do reinado do anticristo. Não é? E a gente observa que é o cerne deste texto aqui, a vindicação de adoração à besta que tinha sido ferida a espada, porém vivia. Aí volto a tratar com os irmãos a questão da variação hermenêutica do livro de Apocalipse, que é simbólica, literária, que é pretérita, que é futurista. Porque, por exemplo, essa expressão ferida à espada, isso aqui é da época em que não se usava o armamento que a gente usa nos dias de hoje, que a gente usa não, que se usa nos dias de hoje. O negócio do dia de hoje não é espada, o negócio do dia de hoje é bomba atômica, não é? É bala, é míssil, é fuzil, não é? É arma de fogo. Então, a ferida da besta que surgiu do mar, não vamos esperar e pensar em uma espada literalmente. Vamos pensar que ela foi ferida de morte e que supostamente ressuscita porque é curada de forma mortal, mas sobrevive e com isso se apresenta poderosa para que as pessoas a adorem. E aí a besta que surge da terra, não é? Ela, observe, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que habitem nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, é o famoso pau-mandado. É o que faz cumprir, é o que policia e faz cumprir as ordens do superior. E observe que ela também tem determinada autoridade, determinado poder, ao ponto de até fazer descer do céu fogo à vista dos homens, para enganar os que habitam na terra, com sinais que foi permitido que se fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que surgiu do mar, de maneiras que essa imagem passe a ter o espírito. Esse espírito aqui não significa que a estátua vai sair andando, necessariamente. Mas esse espírito aqui refere-se à filosofia, ao pensamento, à pregação, à visão, à ideia. Não é? Esse espírito aqui não significa necessariamente que agora a imagem vai sair, a estátua vai sair andando. Mas é a propagação da visão do anticristo, a filosofia, o modus vivendus, a pregação, a doutrina do anticristo. De maneiras que, observe, ainda diz o texto sagrado, quem não, para quem não adorar a imagem, fosse morto. Ou seja, quem não se sujeitar à doutrina do anticristo, às normas, às regras do anticristo, sofrerá a punição de morte. Aí são os que supostamente serão salvos na grande tribulação, porque a situação vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Depois que a igreja for arrebatada, servir a Jesus vai ficar mais difícil do que agora. E olhe que agora tem gente deixando Jesus
por menos do que isso. Tem gente deixando Jesus por causa do desemprego, tem gente deixando Jesus por causa da doença, tem gente deixando Jesus por causa da família destruída, do casamento falido, de uma resposta de oração não do jeito que queria que fosse. Tem gente deixando Jesus por causa de besteira, como se Jesus não significasse nada para essas pessoas. Imagine na grande tribulação que as pessoas, além de verem o poder da besta, de verem mesmo o poder da besta, estarem condicionadas a uma sobrevida de compra, de venda, de alimentação, enfim, de sobrevivência condicionada a ter o sinal da besta para poder ter acesso às coisas. Porque quem não tiver o sinal da besta não vai comprar, não vai vender. E aí estamos falando de sobrevivência, estamos falando de veste, de calçado, de alimento. E isso vai vitimar todos, a pequenos, a grandes, a ricos, a pobres, a servos, a livres, para que recebam o sinal da besta em suas mãos ou em suas testas. Eu não vou entrar aqui na ideia da teoria da conspiração, que alguns dizem é um chip que vamos ter implantado, outros dizem que esse sinal da besta na mão, na testa, cada um faz uma aplicação. A gente já escutou muita coisa acerca disso, há muita coisa disso aí na internet. Mas é exemplo do que eu já tenho pregado direto, que ninguém pode precisar. Os eventos apocalípticos, a gente também não pode precisar o que é simbolismo. A gente não pode chegar a um denominador do que é simbolismo, porque é símbolo. Quando eu me refiro ao fato de não ser espada, o que diz o versículo 14, e ser arma de fogo, é porque a gente está vivendo a época da arma de fogo. A espada era na época em que João escreveu isso aqui. Mas para a época do presente, eu estou falando de arma de fogo, mas uma arma mais futurista é a biológica, por exemplo. É a química. Que pode, eu falei até de arma de fogo, mas de repente nem será. Que vai vitimar a besta que surgiu do mar. Entende quando eu falo de flexibilidade hermenêutica? Eu estou me referindo a isso. Por isso que eu não posso precisar que esse sinal da besta na mão ou na testa vai ser um chip, vai ser uma tatuagem. Como pode ser o fato de ter que memorizar uma senha e ter que digitar. Antes se falava muito de na mão, de ter o selo da besta na mão, ou na testa por causa do lóbulo frontal, onde a gente memoriza as informações, e aí a gente tem que estar lembrado. Na mão, porque teria que digitar, mas hoje nem precisa digitar. Hoje nem precisa digitar para ter acesso a algumas coisas. Às vezes é por reconhecimento facial. Eu estudo em uma instituição, e não só onde eu estudo, mas em outras instituições, a gente chega, tem lá uma câmera para você botar o rosto, e ela lê a íris dos seus olhos. Eu acho que é a íris dos olhos que lê, né? Porque se você fizer alguma alteração no rosto, se eu tirar a barba, ele reconhece. Eu vou até testar entrar de um olho só para ver se reconhece, se libera o acesso. Então não precisa mais digitar. Existe um movimento aí de implantação de chip que você encosta a mão assim, está lá.
é dado acesso. Não é? Há várias formas. Então a gente está falando de um avanço tecnológico que é o que vai ser usado pelo inimigo na ocasião. É o que vai ser usado pelo inimigo na ocasião. Porém, o maior fator aqui não é se vai ser chip, se vai ser isso, se vai ser aquilo outro. O maior fator aqui é estar a pessoa presa ao sistema do maligno para poder ter acesso à sua sobrevivência. Ou seja, vai ter que se prostrar diante do anticristo, vai ter que adorar o anticristo, vai ter que se aliançar com o anticristo para poder sobreviver. Então perceba que vai ser muito difícil viver Jesus, crer em Jesus, por vários fatores. Por vários fatores. E esse aqui da ameaça de morte, da não sobrevivência, vai ser um pelos quais as pessoas simplesmente e facilmente vão se render ao inimigo. Tire por hoje. Tire por hoje. As pessoas negam Jesus, como já disse, porque a oração não foi respondida como gostariam que fosse. Já negam Jesus por causa da perda de um emprego bom, por causa de um relacionamento frustrado, por causa de, às vezes, uma doença. É uma mentalidade tão medíocre. Deixar Jesus por essas coisas, aliás, por qualquer coisa. Porque não há problema que Jesus não resolva. Não há necessidade que Jesus não supra. Não há problema que Jesus não resolva. Não há doença que Jesus não cure. Não há porta que Jesus não abra. Não há pecado que Jesus não perdoe. Não há razão, não há motivo para deixarmos Jesus por nada, nem por ninguém, amados irmãos, amados ouvintes, amados internautas. Não há razão para deixar Jesus por nada, nem por ninguém. Mas tem gente deixando Jesus. Por causa de uma cara feia do irmão, por causa disso, daquilo outro. Há várias desculpas, há vários pretextos das pessoas para alegar a sua ausência na congregação, o seu desvio do caminho. As pessoas ficam arrumando desculpa, pretexto, para viverem suas vidas na carne, para viverem suas vidas levianas, para viverem suas vidas mundanas, para justificar a sua ausência na devoção, da leitura bíblica, da oração, do louvor, do viver cristianamente com a mão no arado. Aí culpa o fulano, culpa o pastor, culpa o irmão da igreja, culpa gato, cachorro, periquito, papagaio, culpa todo mundo. Culpa todo mundo. Culpa o escândalo de fulano de Beltrano. Por quê? Porque não estão olhando para Jesus. Porque só estão olhando para pessoas que dão maus exemplos e pessoas que, exemplo de nós todos, têm defeitos. Por que não olha para os bons exemplos, hein? Olha para o exemplo do pastor que deu mau exemplo. Sim, por que não olha para o exemplo do pastor que dá bom exemplo? Se o pastor Amaro dá mau exemplo, procure olhar para um pastor que dá bom exemplo. Se esse pastor depois der mau exemplo, olha para outro. Sabe qual é o problema? Não estão olhando para Jesus. Procura olhar para Jesus. Procura olhar para Jesus, porque senão você vai partir para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. E se você ficar vivo até o arrebatamento da igreja, corre o risco de você ficar e não ser arrebatado, não ser arrebatada.
E não sendo arrebatado, e aí não sendo arrebatada, você vai ser coadjuvante desse cenário tenebroso, apocalíptico, e vai viver esse momento aqui dificílimo. Ah, pastor, mas se a igreja for arrebatada, eu vou saber, vai ser mais fácil eu crer. Vai não. Não pense que não vai não. Porque aí você vai estar sendo, tipo assim, ameaçado à morte. A proposta do inimigo vai ser basicamente essa. Pelo pau mandado dele lá, né? A besta que surgiu do mar. Porque vai ter seus soldados. Vem cá. Negue que Jesus Cristo de Nazareno é o Salvador, é o Messias. Negue. Não, eu não vou negar não. Ah, pois se você não negar, você vai morrer. Ah, vai negar não? Beleza. Fique vivo. Certo. Tá bom. Vai na feira. Pessoal, eu vim comprar feijão. Cadê o sinal aí do anticristo? Tu tem? Tenho não. Então não vai comprar feijão. Não, arroz, não vai comprar. Lembrando que nesse momento, terça parte da água potável está contaminada. Vai querer comprar água. Estou morrendo de sede. Vai beber água suja? Vai beber água suja? Vai beber água do bueiro? Vai beber água do bueiro? Vai beber água do bueiro? Vai beber água do esgoto? Não, mas não pode comprar. Não pode ter água do sistema de fornecimento aqui, que em Pernambuco é Compesa. Em outros estados é outro nome. Não vai beber água da torneira. Não, mas eu vou comprar garrafão. Não vai comprar. Cadê o sinal do anticristo em ti? Eu não tenho. A sede vai reinar. A roupa vai se estragar. E agora? Ah, mas para eu comprar essas coisas, eu tenho que estar adorando o anticristo? Vai ter que ser. Quem viver a grande tribulação vai ter que ser. É o que está escrito. Aí logo as pessoas, irmão, vão se render ao anticristo. Porque quem não fizer isso, vai morrer de inanição, vai morrer de desnutrição, vai morrer de desidratação. Se é que não morrer logo por assassinato. Se é que não morrer logo por assassinato. Entende o que nós estamos falando? Entende o que nós estamos dizendo? Que a situação é muito complicada para quem sobreviver à grande tribulação. A situação será bem complicada para quem sobreviver à grande tribulação. Por isso que precisamos, amados e queridos irmãos, estar firmes. Essa palavra, volto a dizer, é a palavra que gera temor. É a palavra que gera... É a partir de uma palavra dessa que as pessoas, eu penso, ouvindo, meditando como eu que estou falando, devo ter mais cuidado em perceber como é que eu estou vivendo o Evangelho, como é que eu estou vivendo Jesus. Isso me leva a buscar mais santidade. Isso me leva a buscar mais a Deus em oração. Isso me leva a me envolver mais na obra, porque isso vai me dando forças para continuar servindo ao Senhor. E esse caminho é o caminho que atrai a bênção. A bênção vai fluir. É a partir disso que as coisas também vão clareando para mim no mundo espiritual. Não significa que eu vou estar me isentando de problema, que eu vou estar deixando de ter prova. Não, ao contrário, o inimigo vai se levantar com muita força para me tirar da presença do Senhor, para fazer com que eu ou morra sem salvação, ou viva na perdição, e fique ante a vinda de Jesus e não ser arrebatado. Porque a ideia do inimigo é ganhar a minha alma. A ideia do inimigo é ganhar a tua alma. A ideia do inimigo é ganhar a tua alma.
Jesus contou a parábola de um homem que tinha plantado e colhido muito e guardou tudo em celeiro. Depois deitou-se e disse: eis aí minha alma, come, folga e regala-te. De meia-noite ele ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem ela será? Para quem será a tua alma? Ah, pastor, aí um irmão disse: não, pastor, a alma vai para um canto, o espírito vai para outro e o corpo vai ao pó. Não, o corpo vai ao pó, a alma e espírito tornou-se uma coisa só quando Deus soprou nas narinas do homem, tornou-se alma vivente. Alma e espírito tornou-se indivisível. O corpo vai ao pó e o espírito vai para Deus. Para Deus é a eternidade. O escritor aos Hebreus chega dizendo: depois da morte segue-se ao juízo, ou seja, a sentença. No momento do arrebatamento da igreja, quem estiver unido a Jesus, vivo, vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Quem morreu ressuscitou primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. Essa palavra é a palavra que sara, é a palavra que deve ser mais pregada nas igrejas. É a palavra que deve ser mais pregada nos dias de hoje. A morte de Jesus, a sua vinda, porque a morte garante o perdão dos pecados, e a sua vinda faz com que nós nos esperancie cada vez mais em dias melhores para a nossa eternidade, e faz com que nós trilhemos um caminho de estreitamento da relação com o Senhor. Tem muita gente, no que não está errado, cuidar do corpo. O corpo é o templo do Espírito, amém? Mas procure cuidar da sua espiritualidade também. Está cuidando da mente? É importante. Cuidar da saúde mental é importante, porque a pessoa em vida sem saúde mental é uma tragédia. Viver doente é horrível. Mas cuide do seu ser, como a própria Organização Mundial da Saúde já integra o homem na sua espiritualidade. Já define o homem como um ser biopsico, sócio espiritual. Biofísico, sócio, social, físico, pelo físico, espiritual, a espiritualidade. Cuide da sua vida espiritual, meu ouvinte, meu internauta, meu irmão, minha irmã. Faça as suas academias, faça as suas caminhadas, reveja a sua alimentação, tente colocar em dia sua psicoterapia, se for o caso, mas se preocupe com a sua espiritualidade, esteja orando, esteja lendo a Bíblia, esteja consertando a sua relação com Deus, esteja se espiritualizando. Porque se ficar vivo depois, se morrer sem Jesus, é complicado, né? Se morrer sem Jesus é complicado, né? Se morrer sem Jesus, não vai para o céu, não vai para o paraíso, vai para o Sheol, para o Tártaro, para o Geena, vai para o inferno. Não vai dar hora agora sim, porque não tem ninguém no inferno, como não tem ninguém no céu propriamente dito. Mas já vai para o Hades. Segundo a parábola de Lucas 16, já vai para o lugar de tormento, se morrer sem Jesus. Hã? Se morrer com Jesus, já vai para o paraíso. E se Jesus vir agora em vida, se não tiver unido a Cristo, não será arrebatado. E aí vai ser coadjuvante desse cenário tenebroso. Esta palavra, ela deve gerar em nós temor e tremor. Temor e tremor. Para que nós alinhemos nossos passos, para que nós estreitemos a nossa relação com o Senhor, para que nós busquemos mais a Deus, mais do que nunca em primeiro lugar, não só pelo suprimento das necessidades, porque quem busca a Deus, Jesus prometeu que, priorizando o reino e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Não só em função do acréscimo dessas coisas, ou seja, o suprimento das necessidades,
Porque Jesus disse para que a gente não ande ansioso pelo comer, pelo vestir, pelo calçar, pelo beber, porque dessas coisas o Pai sabe que nós necessitamos, e se nós buscarmos a Ele, Ele suprirá a gente com tudo isso. Mas não só em função disso, mas sobretudo pelo que Ele significa para nós e pela nossa própria salvação eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, o que você ouviu foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas se esta palavra mexeu com você, se essa palavra lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Deus. O que você ouviu foi a voz, aleluia, do divino. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.